Dentro dos estudos de teologia do corpo, né, quando a gente analisa a intimidade de um casal como um laço profundo, não apenas entre corpos, mas entre almas e entre dois espíritos, nos vem à cabeça qual que seria a natureza dessa conexão, né? E aonde biblicamente se pode encontrar algum tipo de esclarecimento, né, acerca desse evento, né, espiritual tão profundo e bonito, né, que é tangido evidentemente pelo amor, né, tanto o amor de Deus quanto o amor das pessoas, né, entre elas mesmas e com o próprio Criador. Então convém mencionar dois acontecimentos. O primeiro se encontra no Gênesis, o segundo no livro de Mateus, né, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que servem como um ponto de esclarecimento, né, para os componentes mais básicos, para se compreender bem o que seria uma teologia do corpo. Lá no Gênesis, no comecinho, você vai encontrar a criação do homem, né, do homem enquanto masculino, né, não enquanto humanidade. Esse homem surge por criação divina, e Deus, num simbolismo interessante do próprio Gênesis, insufla vida nesse homem através das suas narinas, num sopro. Isso porque os hebreus entendiam que o espírito era um ar, né? Tanto é que o último suspiro era a saída do espírito do corpo em direção ao Sheol. E a partir daí, então, a Bíblia diz que o homem se torna um ser consciente, um ser vivente. Significa que o homem ganha aquele espírito que os escolásticos colocavam como tripotencial, né? Aquele espírito racional. A essência humana, segundo o próprio Aristóteles, seria a própria razão. Pois bem, Deus percebe, após dar ao homem consciência, de que não era muito bom que ele ficasse sozinho e crie animais, e até incube a ele a tarefa de nomear cada um deles. No entanto, a Bíblia diz algo que pouca gente presta atenção, né? A Bíblia diz que o homem, apesar de nomear todos os animais e ter uma espécie de convívio com esses bichinhos, ele não encontra seu semelhante ali dentro, e então se entristece. Significa que dentro desse elemento que Deus põe nas narinas do homem, permite que o homem compare coisas, o que já dá para associar com os vídeos de antinomia da inteligência do Mário Ferreira dos Santos, né, com a razão que capta o semelhante, e até a intuição intelectual que capta a forma imediatamente. A verdade é que você observa na Bíblia, claro, com uma linguagem mais simples, até simbólica, de que o homem não consegue fazer esse processo nos animais. Então ele se sente diferente e, portanto, em certo sentido, se sente excluído. E aí, então, Deus conclui que não é bom deixar o homem assim, que, na verdade, ele tem que criar um semelhante. E aí vem Eva, né, fazer companhia pro Adão. Né? Esse homem que eu estou falando, evidentemente, é o Adão. E quando Adão vê Eva pela primeira vez, ele diz, olha só, isso aqui é a carne de minha carne, osso dos meus ossos. No texto antigo está colocado com o termo uniforme para expressar o que o Adão quis dizer. Realmente, nesse termo o pessoal usava para falar de ossos, para falar de carne, mas também usavam para falar de vida, ser, existência, amor, etc. Os hebreus têm essa mania. E quando tu substitui a parte, tira a parte material desse discurso adâmico e passa para uma parte mais poética da coisa, é como se ele tivesse olhado para Eva e dito, eis aqui a vida da minha vida e o ser do meu ser. E é por isso que Adão fica feliz e a toma como a sua companheira, e ela o aceita. Pouco mais à frente, é dito o seguinte, Adão conheceu Eva e então ela gerou um filho. Se você passasse por uma frase literal, ficaria Adão teve relações sexuais com Eva, porque foi isso que aconteceu, para que se gerasse um bebê. No entanto, a Bíblia coloca a palavra conhecer. Ter conhecimento
é exatamente ter ciência de alguma coisa. Não é apenas vomitar frases ou fatos sem compreensão, mas é estar entrelaçado com aquela coisa de tal modo que você consiga explicá-la sob todos os seus aspectos que chegam a você, de um modo que tem alguma autonomia nessa explicação. Então não é bem uma mimética, você não está imitando uma coisa que uma outra pessoa fez, mas você está produzindo uma explicação àquela coisa. E, portanto, ela se torna muito mais próxima de você. E tornando-se muito mais próxima de você, você a conhece. Porque tem consciência disso. Então, o que a Bíblia quis dizer, e o autor do Gênesis quis mostrar para nós, apresentar para nós, de modo simbólico, é que a relação sexual é um conhecimento porque implica uma aproximação. Essa aproximação que eu descrevi no vídeo anterior e utilizei para dizer que essa intimidade seria uma espécie de anelo com algo maior e não apenas uma saciação de prazeres consideravelmente pouco duráveis, né? Finitos, extremamente finitos. Agora tem um mote de algo que perdura, algo que dure, algo que é mais profundo e mais bonito, algo que tem mais significado, algo que parece ser muito mais superior e que talvez em certo sentido nos escapa, justamente por não pensarmos muito no assunto. O que acontece então é que a primeira vez que nos é apresentado um casal nos textos cristãos, judaico-cristãos, é a primeira vez que esse casal então se perpetua, ele se perpetua com um simbolismo de conhecimento. E um conhecimento não é apenas uma absorção de algum elemento factual, puramente material, mas é uma captação profunda daquilo que transcende a própria materialidade. Então há um vínculo carnal, evidentemente, mas há também um vínculo espiritual. Tal que os vínculos carnais, pela perpetuidade inexistente dos mesmos, acabam se desfazendo, mas os espirituais, por serem eternos, acabam continuando para todo sempre. Uma vez criados, não se desfaz mais. Isso é reforçado numa conversa de Cristo com os saduceus, onde os saduceus, para tentar sacanear Jesus, porque não acreditavam na ressurreição, dizia o seguinte: olha, uma mulher casou com um homem, esse homem morreu, seu irmão a tomou como esposa, mas ele morreu também, o outro irmão tomou como esposa, no final teve 9 casamentos. No reino dos céus, qual será o seu marido? E aí Jesus responde que homens não são e mulheres não são dados a casamento no paraíso, mas são como anjos no céu. O que ele quis dizer é que esses laços consuetudinários e sociais assegurados pelo povo judeu, que faziam uma mulher serem casais, serem um casal, né? Morre com eles. Mas o laço profundo, conjurado pela primeira vez numa mulher e num homem, se torna perpétuo. Então, na verdade, o primeiro marido dessa mulher, que casou 9 vezes, seria o marido dela, espiritualmente considerando. E os outros só vieram por conta de um julgamento social, né? por conta de leis sociais. O mesmo que acontece com o adultério. Você consegue bater no adultério social. Né? Você consegue, aliás, no adultério não, perdão. No divórcio. Você consegue bater no divórcio social, no divórcio de casamento, mas não no divórcio de matrimônio. Porque, como eu tinha dito antes, matrimônio seria tornar-se mãe. E não tem como você desfazer o fato de uma mulher ser mãe. Quer dizer, mesmo se o filho dela morrer, ela continua sendo mãe. Mas agora é mãe de um anjinho. Então acho que isso faz um paralelo entre um dos primeiros textos da Bíblia com uma das últimas lições de Cristo no Evangelho de Mateus. Antes de ter todo aquele processo da crucificação e da última ceia e coisas do tipo. Né? Então o que a gente pode concluir, né, na verdade, é que a Bíblia ela
fala de um certo modo, um tanto quanto simbólico, de algo que pode ser desenvolvido melhor dentro de um campo teológico, né? Não precisa necessariamente extrair muito trecho da Bíblia para uma fundamentação, né? Você não vai sistematizar nada, mas já é o suficiente para dizer que, ao menos, a ideia de casamento, ou nos termos corretos de matrimônio, tem um componente metafísico, né? E esse componente metafísico, segundo o próprio Cristo, seria algo que é indestrutível. No próximo vídeo eu vou falar sobre como funciona, né? Como o amor tange essa cosmovisão e como o pecado perverte essa cosmovisão. Em 3 dimensões, né? Seriam 3 dimensões do amor, comentando um pouco sobre a responsabilidade do corpo, e 3 modos de concupiscência, que seria a perversão do mesmo. E por fim, depois eu posso falar um pouco sobre... não, acho que daria para encerrar o vídeo, não, porque daí eu vou falar dos pecados, então eu encerro no terceiro. Porque senão também não fica maçante, né? Fazer uma série longa de 10 vídeos, não tem necessidade disso. Porque o assunto sempre volta para a mesma coisa, que é essa ideia desse laço profundo, que muitas das vezes escapa de tantos casais, e é por isso que tem tantos casamentos que dão errado. Então, por hoje é só. Até a próxima.